2 anos morando na Itália e eu vou contar nesse vídeo se valeu a pena ou está valendo ou não. E também vou contar o que ninguém conta. Enquanto eu vou na Comune, a gente vai bater um papo. Por que eu vou contar o que ninguém conta? Ih, é o sino, ó. Moro em cidade pequena, é isso aqui. Por que eu vou contar o que ninguém conta? Porque tá cheio de canal de gente famosa. Só que nem sempre eles falam a verdade. São mentirosos? Não. Eles omitem um pouco a verdade porque eles já vivem em outra realidade, em outro patamar. Mas aqui é real, porque eu sou gente normal. Não sou blogueira, então eu vou contar. Eu cheguei aqui achando que a minha vida ia mudar. Completamente. E mudou. Não do jeito que eu imaginava, não do jeito que eu queria, mas mudou. Muitas coisas boas, muitas coisas ruins, muitos imprevistos no meio do caminho, muitos acertos, muitos erros também. Mas isso faz parte, né? Você tem um pouco aqui, mas a parte difícil que muitas pessoas não falam é a adaptação. Porque é fácil você falar que você vai se adaptar ao país e à cultura do país quando você está no seu país de origem. Porque você está imaginando como vai ser e às vezes não acontece como você imagina. Então, por exemplo, quando eu estava no Brasil eu pensava assim: eu amo a culinária italiana. Eu gosto muito da cultura, né, deles, do jeito sincero de falar e tudo mais. Então eu vou me dar super bem. Só que quando você tá aqui, o buraco é mais embaixo. Essa parte da adaptação pode mexer muito. A comida, por exemplo. Cara, você não quer comer pizza todo dia. Você não quer comer macarrão todo dia. Às vezes dá vontade de comer um feijão e arroz. E daí? Eles não têm o hábito disso aqui. Então você vai ter que descobrir algum lugar para você comprar onde tem. Às vezes às vezes até importado. Então essa parte da adaptação mexe muito. Então, assim, no nosso caso foi super tranquilo essa questão da adaptação com relação à alimentação. Porque a gente estudou muito sobre a culinária italiana, a gente gosta mesmo da culinária italiana, a gente gosta de pasta, a gente gosta de pizza, tudo. E a gente já chegou pesquisando onde a gente comprava produtos brasileiros. Porque, sério, você pode falar, não, eu nem ligo pro feijão e arroz. Mas, cara, você vai chegar aqui, na boa, vai começar a dar vontade de comer um monte de coisa que no Brasil você nem ligava. Eu vou usar um exemplo. Eu não lembro a última vez que eu comi sagu no Brasil. Não lembro. Que era uma sobremesa assim, sagu, grande coisa. Foi chegar aqui e começou a me dar vontade de comer sagu. Minha mãe veio pra cá mês passado, de férias. Eu falei, pelo amor de Deus, me traga sagu, eu quero comer sagu. Eu não achei sagu onde compra aqui. Então, assim, são as coisas simples que quando você chega aqui, vira a chavinha. E aí você começa a perceber o quanto o Brasil é maravilhoso nessa questão da alimentação, o quanto a nossa comida é rica. Então, quando dá essa balançada aí, assim, na questão da alimentação, você vai sentir aqui. Então, pra nós foi super tranquilo. A gente já chegou, já pesquisou, muita coisa a gente adaptou também. A gente descobriu que tem produto brasileiro aqui e tem as coisas do Brasil que não tem aqui, a gente adaptou com as coisas italianas. Então, pra nós, essa questão da adaptação foi super tranquila e valeu muito a pena. Outra coisa que dá aquela balançada: trabalho. Cara, o trabalho mexe demais com você, porque aqui você vai ter que, talvez, trabalhar com coisas que você jamais imaginou. Eu conheço gente que já chegou empregado aqui, né? Que tinha um bom currículo no Brasil e tudo mais. Embora não depende só disso. Mas talvez você vai ter que fazer coisas que você não estaria disposto a fazer no Brasil. Trabalhar com limpeza, lavar prato em restaurante, garçom, que é o cameriere que eles falam. Você tem que pensar até que ponto você está disposto. Eu e meu esposo, nós viemos dispostos a fazer qualquer trabalho. Porque para nós trabalho é trabalho. Você tem que pegar qualquer coisa. Não, eu não acho que você tem que pegar qualquer coisa. Tem que pegar o que você quiser. Mas nós viemos dispostos a fazer isso. A prova disso é que no Brasil, meu marido não dirigia. Ele tem 40 anos e não dirigia. Ele tirou a carteira quando tinha 18 anos e guardou a carteira. E só renovou a carteira pra gente poder vir pra cá. Porque a gente sabia que um carro aqui seria indispensável. Então, ele não dirigia e ele foi aprender a dirigir aqui na Itália. Quando nós tivemos que comprar o nosso carro e nós tiramos no par ou ímpar para ver quem teria que trazer o carro para casa quando a gente foi comprar. Quantos anos sem dirigir? Uns 20 anos, mais ou menos. E recomeçou onde? Aqui na Itália. Ai, piazinho, só nós mesmo. Só Deus. Só Deus. Só por Deus. E ele veio trazendo o carro. E a gente teve que tirar para o ímpar porque eu também não dirigia na Itália. Eu tô rindo um pouco de nervoso. Tá tranquila, chegamos vivos, isso é importante. Morreu uma meia dúzia de vezes aí, mas chegamos vivos. No meio de caminhão.
trânsito, 1 hora de trânsito em estrada, né? Saindo de Torino. Não, tá ótimo, parabéns, ô, meu. 20 anos sem dirigir. Tá ótimo. Chegamos, ó. A gente mora naquela rosinha ali, ó. Então, assim, eu tirei a carteira e nunca dirigi, porque no Brasil a gente não tinha carro e não tinha necessidade de ter carro, porque a gente morava em São Paulo, capital, né? A gente pegava metrô. Então, e hoje ele trabalha como corriere, que é entregar. Ele dirige uma van gigante o dia inteiro pra entregar. Ele dirige em Torino e em várias outras cidades. Ai, aqui é primavera, tá com a renite. Então hoje ele dirige uma van o dia inteiro por Torino e por várias outras cidades pequenas aí que ele roda, vai fazer 2 anos que ele trabalha com isso aqui. E aprendeu a dirigir aqui. Eu também aprendi a dirigir aqui. Eu lembro a primeira vez que eu peguei o carro, que eu fui fazer um evento de fotografia, fui fazer umas fotos em outra cidade, era longe, era 1 hora. Cara, eu peguei aquele carro chorando, orando, assim, Deus me ajude, assim, ó. Quando eu voltei era noite já, eu voltei tremendo, pegando a autoestrada, assim, chorando. Quando eu vi a placa que dizia que eu estava chegando na minha cidade, eu comecei a chorar. Então, assim, como nós viemos dispostos, pra gente deu certo. Então, você tem que pensar até que ponto você está disposto a mudar. A sair da sua zona de conforto, porque não é fácil você sair da sua zona de conforto e a gente veio disposto a isso. Então, pra nós, valeu a pena. Então, pra nós, sair da zona de conforto foi muito bom, porque nos tornou pessoas melhores, mais resilientes, né? No Brasil eu não dirigia e eu sempre tive essa vontade de dirigir. Meu marido também. E aqui a gente foi obrigado a mudar, obrigado a sair da zona de conforto, porque senão a gente não sobrevive aqui. Então pra nós foi muito positivo. Então, por exemplo, hoje eu dirijo por tudo. Eu fui buscar minha mãe em Milano sozinha. Pra você pode parecer pouco, mas pra mim isso é uma grande vitória. Então pra nós, até essa parte de sair da zona de conforto tá valendo muito a pena. Outra realidade que pode ser bem pesada, trabalho, ainda sobre a questão de trabalho, sobre você talvez ter que fazer trabalhos que você nunca imaginou. Então, por exemplo, no Brasil eu trabalhei muitos anos com fotografia, 10 anos, mais, na verdade, acho que 15 anos com fotografia. E nos últimos 3 anos e meio que eu estava no Brasil, eu trabalhei como administrativo. Então, assim, é trabalho que eu fico sentada na frente do computador, me comunicando e falando. E aqui eu cheguei e trabalhei como operaia, que é auxiliar de produção em uma fábrica de carro, porque a região que a gente tá tem muita fábrica de carro. Então, assim, foi bem cansativo, né? O trabalho é pesado, a rotina é pesada. Geralmente fábrica, assim, você trabalha por turnos, né? Cada semana você tá em um horário e isso mexe muito com a tua saúde. Mas eu tava disposta porque eu vim aqui pra isso e isso, pra mim e pro meu esposo, valeu demais, porque isso abriu muitas portas que a gente jamais imaginava. Me ajudou na questão de um idioma, porque eu trabalhava ali, eu conversava, tava o tempo todo do lado dos italianos, então eu conversava muito com eles. Aí eu até pedi, olha, me corrija se eu falar o italiano errado, porque eu quero aprender o idioma de vocês, eu acho muito lindo. E eles me corrigiam, e eles me ajudavam. Então isso assim, ó, o meu italiano tava aqui, ó, elevou num nível assim, então pra mim valeu a pena. E pro meu esposo também valeu a pena, apesar do trabalho cansativo. Então, por exemplo, a formação dele, ele é luthier, que constrói instrumentos musicais. E aqui ele trabalha dirigindo, fazendo uma coisa que ele jamais imaginou. É um trabalho cansativo, né? Ele roda o dia inteiro, ele sai e desce da van o dia inteiro para entregar pacote. Só que para ele valeu a pena, e para nós, né? Porque somos um casal, valeu a pena, porque o contrato que ele ganhou nesse trabalho nos possibilitou várias coisas, que é um contrato indeterminado, que é o melhor contrato que você pode ter aqui na Itália. Não é o melhor salário, mas é um contrato que te possibilita comprar casa, te possibilita alugar, te possibilita financiar carro. Então, assim, para nós, super valeu a pena. Outra coisa, a questão do idioma. Porque sim, se você não falar o idioma do país, isso não só para a Itália. Isso não se aplica só à Itália, mas se aplica em qualquer outro país que você for. Se você não falar o idioma, você não vive. Você mal e mal sobrevive. Em questão de tudo, principalmente se é um país burocrático como a Itália, porque você vai precisar ir nos órgãos públicos para pegar documento, para fazer coisa, resolver burocracia, porque estamos em um país super burocrático. E você vai ficar com a sua vida travada, não vai conseguir fazer nada. Gente, isso faz... A questão da comunicação, de você não saber falar o idioma, mexe com a gente de um jeito que dá vontade de arrancar os cabelos. Então, só que pra nós, valeu a pena. Porque a gente chegou aqui e a gente fez muito esforço pra falar o idioma, né? A gente começou a frequentar uma igreja, os cultos eram todos italianos. E a gente também fez amizade com os italianos. Então a gente tinha que só conversar em italiano o tempo todo. No trabalho também, conversa em italiano o tempo todo.
Então assim, a gente se esforçou muito e valeu a pena todo esse esforço inicial, porque nos colocou onde a gente tá hoje. Não que a gente tá tipo assim, top. Não, mas nos ajudou. Só que se você não tiver a cabeça boa, essa questão do idioma mexe demais. Porque você não consegue se expressar como você se expressaria em português. Eu até brinco com os italianos que eu falando em português sou mais engraçada. Porque você não consegue. Você tá ali numa discussão e você precisa falar e revidar e se defender e você não consegue se expressar como você se expressaria em português. Você quer fazer uma piada e você tem que ficar procurando as palavras certas pra você falar, pra você não falar errado, não falar palavrão em vez de falar uma palavra engraçada. Então isso mexe demais. Mas pra nós, nos adaptamos com relação ao idioma, então valeu a pena. E o que eu acho que eu aprendi nesses 2 anos de Itália, o que eu entendi, na verdade, é que o que faz você permanecer no país são as suas expectativas. É alinhar as suas expectativas de acordo com o que o país pode te oferecer. Então, por exemplo, se você acha que você quer vir pra Itália pra você ficar rico, mano, esquece, vai procurar outro país, porque aqui você não vai ficar rico, aqui os salários não são altos. Agora, se você quer qualidade de vida, e depende também do que é qualidade de vida pra você. Por exemplo, pra mim, qualidade de vida é poder fazer isso que eu tô fazendo. Ó, tô com o celular, andando na rua e ninguém vem me roubar. No Brasil, eu saí do trabalho com medo. Eu tinha que enfiar o celular dentro do sutiã, dentro da calcinha, dentro do firofó, brincadeira. Porque alguém podia roubar. Eu tava no nível que eu tinha que andar com 2 celulares. Morava em São Paulo, capital, pegava metrô. Eu tava no nível que eu andava com 2 celulares. Um mais velhinho e o melhor eu escondia. Se o cara chegasse pra me assaltar, eu dava o celular velho. E eu já fiquei sabendo que essa nem cola mais. Que o cara chega e fala, eu sei que esse é o celular velho, me dá o celular novo, e aí? Do cara chegar e apontar uma arma na sua cabeça, e aí? Então assim, o que eu buscava aqui, eu tenho, que é essa parte da segurança. É lógico que a gente vê vídeos viralizando de várias outras cidades, como Roma, Milano, são cidades grandes, então vai ter furtos. Mas nada comparado ao Brasil. Nada comparado ao Brasil. Até quando eu converso com... Engraçado ainda, falando sobre essa coisa da segurança, falando com os italianos do trabalho, aí eles perguntam, mas como mais você venuto aqui em Itália? Tipo, por que você veio aqui na Itália? O que você tá fazendo aqui? Porque quando você fala que é do Brasil, eles ficam chocados, porque na cabeça deles o Brasil, assim, é maravilhoso. E o Brasil é maravilhoso. Só que na cabeça deles a gente só fica sambando o dia inteiro, jogando futebol, a gente ganha bem e vai pra praia todo dia depois do trabalho. E não é assim. Quando eu falo que o Brasil é um país perigoso, eu falo, eu tinha medo de andar com o celular na rua, que alguém rouba. Alguém chega com uma pistola na tua cabeça e rouba. E você pode morrer por causa disso. Não, imagina. Tipo, eles não acreditam. Eles não conseguem entender. Mas como que uma pessoa tem uma arma? Gente, é muito fácil. A pessoa vai lá e compra na favela. Não, mas, tipo assim, ele não entra na cabeça deles. Não entra. Voltando na questão ainda de alinhar as expectativas, outra expectativa que nós tínhamos, né, que nos trouxe pra cá, foi a questão do poder de compra. Então a gente queria poder, por exemplo, comer um grana padano pra petiscar e não pagar um rim. Aqui é acessível. A gente queria poder tomar um bom vinho sem gastar 150 conto. E aqui a gente paga €1, €1,50 e um vinho super gostoso. Então essa expectativa na relação do poder de compra, pra nós, super valeu a pena. Outra coisa que pra nós também tá valendo a pena, que era um dos motivos pelos quais a gente veio pra cá, era poder viajar pela Europa sem ter que se programar 2 anos, sem gastar muito. No Brasil, pra gente viajar, a gente teve que se preparar muito tempo pra gente fazer a nossa primeira viagem internacional, quando a gente foi pra Alemanha e a gente veio aqui pra Itália antes de morar. Então, aqui é possível, porque aqui a gente pega um voo e 15 euros você tá em outro país. A gente não viaja ainda como a gente gostaria, porque a gente está no início, mas a gente já teve a oportunidade de fazer bate-volta em alguns outros países e foi muito legal. Então, para nós, em relação à nossa expectativa com relação a poder viajar mais para outros países, tá super valendo. E para finalizar, eu vou dizer aqui com sinceridade, não é a Itália que vai mudar a sua vida, é a maneira como você enfrenta as dificuldades e as situações que vai determinar se vai valer a pena para você ou não. Ainda sobre as expectativas, por que é importante você alinhar as expectativas? Aliás, o importante não é só você alinhar as expectativas, mas é já ter um plano B, caso as suas expectativas não se cumpram. Um plano A, B ou C. Tipo, eu quero isso, e se isso não rolar, eu vou ter que fazer aquilo. E se aquilo não rolar, eu vou ter que fazer aquele outro, sabe? Porque daí você não fica perdido, porque se você chega aqui, a tua expectativa não rola como você queria, você não é pego desprevenido. Então, assim, é uma parte muito dura que acontece aqui, que eu vejo muito, é muito brasileiro desistindo, porque veio aqui por um motivo, não pensou em um plano B e aí desiste, aí volta falando mal do país.
volta falando que é uma porcaria morar aqui, sabe? Que o trabalho é ruim. E não é. Depende daquilo que você busca. Talvez o país não está alinhado com as suas expectativas, mas eu vou te dizer que não é você, que não é o país que tem que se alinhar às suas expectativas. Ao contrário, é você que tem que se alinhar ao país. Ou seja, imigrar não é para todo mundo. Para nós, imigrar foi muito bom. Tô chegando em casa já. Para nós, imigrar foi muito bom. Nos tornou resilientes, nos tornou quem somos hoje, né? É lógico que teve momentos em que pensamos em desistir. Eu pensei em desistir várias vezes, né? Principalmente no inverno, que você fica deprê, que não tem muito sol, e a casa que a gente morava não pegava luz. Então, várias vezes ali eu me questionei. Ainda bem que mudei de ideia, porque às vezes o começo não vai definir o resto do processo. Então, quando você está passando por uma dificuldade ali, seja com o idioma, seja para encontrar um emprego, seja com a adaptação, seja com a cultura, com qualquer coisa que você está, não só na Itália, mas no país que você está imigrando, a gente tem a tendência a olhar só aquele problema ali. A gente não olha avante o que pode acontecer. E se eu tivesse desistido, eu teria deixado de vivenciar muitas coisas boas que eu vivi ao longo desse processo de aprendizado. Porque sim, você aprende muito. Então sim, para nós vale muito a pena. Nossas expectativas quase todas foram supridas. Algumas assim foram inesperadas, a gente nem sonhava e aconteceu. Né? Muitas coisas mudaram nesse processo, muitas expectativas a gente deixou para lá e muitas expectativas foram supridas com sucesso. A questão da alimentação a gente se dá super bem, a gente gosta, se adaptou. Então, metade da semana a gente come comida italiana, metade da semana a gente come comida brasileira, que agora a gente descobriu onde compra as coisas. A adaptação com o idioma pra gente foi muito boa, a gente já chegou assim, a gente conseguiu se comunicar bem, meu marido já chegou conseguindo se comunicar super bem, eu levei um pouco mais de tempo, tive que estudar, então eu me enfiei em alguns cursos gratuitos que temos por aqui, me ajudou demais. Então com o idioma a gente tá super bem, ainda não falo fluente, tá, meus amigos? Mas eu já consigo ali discutir em italiano, eu já consigo fazer piada em italiano, já consigo ter conversação profunda sobre sentimento e várias outras coisas em italiano. Então, sim, a parte do idioma estamos bem adaptados. Com relação à moradia, não preciso nem falar, estamos super bem aqui nessa cidade que moramos. Com relação a amizades, tem um gato miando aqui, ó. Ela quer falar. Você quer falar no vídeo? Pra ela não teve problema com o idioma, tá? O idioma dela não muda, só o nosso que mudou. Mas em relação a amizades, a gente se deu super bem, a gente fez muita amizade logo de cara. Amizades com italianos, a gente tem muito amigo italiano, inclusive. A gente tem amigo de outra nacionalidade, a gente tem amigo argentino, amigo mesmo assim, sabe? E a gente também fez muita amizade com brasileiros, por incrível que pareça. Que é um medo, é um terror, porque assim, é difícil você encontrar brasileiro, gente boa aqui, né? Quando você chega aqui, os brasileiros que não se deram bem, ou que tiveram muito problema, que são negativos, eles vão ficar te infernizando e falando, ai, é horrível aqui, você não vai conseguir emprego tão cedo, você não vai conseguir comprar carro. Aí a gente só ignorou, a gente encontrou essas pessoas, mas a gente só ignorou eles. E conseguimos fazer amizade com brasileiros que são muito gente boa, graças a Deus, aqui um povo bem unido, sabe? Um povo que se une para fazer churrasco, que se une para cantar, que se une para passear e se ajuda demais. O grupo de brasileiros que a gente tem aqui, o povo realmente assim, ó, é top, nos ajudou muito assim nessa caminhada. Então, sim, para nós vale a pena. Então, pensem antes de migrar. É uma decisão muito séria, é uma mudança de vida, você recomeça do zero. E quando eu falo recomeçar do zero, não é só em relação às coisas. A quem você é. Aqui você se transforma em uma outra pessoa. Pela questão do idioma, de você não conseguir se expressar, a imigração muda muito. Para nós, a gente mudou para melhor, a gente é mais forte hoje, a gente é mais resiliente hoje, a gente pensa mais fora da caixa, a gente viu o quanto a gente era bitolado no Brasil, o quanto a gente pensa pequeno, e aqui a gente foi obrigada a pensar assim, beleza, isso aqui não deu certo, o que a gente pode fazer? Porque a gente não tem tempo para perder. Aqui a gente tá perdendo tempo em euro, então assim, como é que a gente vai resolver esse problema? Tá, beleza, não consigo falar isso. Beleza, eu vou pegar o Google Tradutor, vou ler e vou lá resolver esse problema, essa burocracia. Então hoje a gente é muito mais ligeiro, assim, pra se virar nos 30. Então pra nós a imigração fez muito bem. Mas eu quero saber de você, se você tem coragem de imigrar e se você imigrou pra outro país e o que você acha de tudo isso. Bom, é isso.